Olá, amigos, a paz de Cristo para todos vocês. Eu quero compartilhar hoje uma passagem do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, querendo saber o que as pessoas achavam quem ele era. E em seguida, Jesus pergunta para os seus: e vocês? Quem sou eu para vocês? Pedro toma a palavra e diz, nas palavras de Mateus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, exaltando a resposta dada por Pedro, ele diz que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É um texto que tem levantado muitas discussões sobre quem seria a pedra, se seria Pedro, se seria todos os discípulos, ou se a pedra era o próprio Jesus. A mim não interessa entrar nessa discussão nesse momento. Eu quero falar da palavra que vai aparecer principalmente dentro do ambiente grego, a palavra eclésia, que é a palavra que dá origem à expressão igreja em nossos dias. Há ainda uma controvérsia que não me interessa nesse momento, em que alguns autores e bons linguistas afirmam que dificilmente Jesus tenha usado a palavra igreja para se referir à sua comunidade de fé, para se referir ao grupo que ele estava dando início a partir dos discípulos. Uns entendem dessa forma, outros discordam, mas o que me interessa nesse vídeo é dizer para você que a palavra igreja, ela não é uma palavra que foi criada pelo cristianismo. A palavra eclésia, ela surge dentro do ambiente grego quase 3 séculos antes de Jesus. A eclésia, originalmente, era a assembleia em que os cidadãos das cidades gregas iam para as praças públicas e ali eles debatiam sobre a necessidade da cidade, como seriam gastos os recursos da cidade. Esse era o conceito de igreja entre os gregos. É na Septuaginta que os judeus vão usar essa expressão, onde no hebraico falava povo de Deus, eles substituem pela palavra eclésia. E aí o cristianismo, seja por meio de Jesus, seja por meio de Paulo, usa esta palavra para identificar a comunidade de fé daqueles que seguiam e tinham Jesus como seu Senhor. É fundamental entendermos que, embora essa palavra fosse usada dentro do ambiente grego e dentro do ambiente romano, mas Paulo traz para uma visão e uma interpretação limitada de que a Igreja de Deus é o povo do Senhor que reconhece Jesus como seu Salvador. É fundamental entendermos que igreja não são prédios, não são construções. Igreja são pessoas. Essa é a ideia que Jesus apresenta aos seus discípulos, essa é a ideia que os apóstolos vão trabalhar na mentalidade dos crentes que recebem Jesus como Salvador. É interessante que até o ano 70,
os cristãos que viviam na Judéia, na Galileia, ainda carregavam o conceito de que o templo era sagrado. E com a destruição do templo, a partir desse momento, os discípulos de Jesus começaram a entender e a perceber que não são templos que acomodam Deus, mas sim pessoas. Lembremos-nos que somos igreja quando estamos juntos. A igreja é a reunião de pessoas em um determinado local para uma finalidade e saem para pregar o evangelho, que eu já falei em um vídeo anterior, que também era uma palavra de origem greco, de origem latina, e que o evangelho verdadeiro é aquele que prega Cristo, que a salvação está ligada ao que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. É importante nos situarmos nessa percepção para, nos dias em que vivemos, os dias que são bem diferentes de um século, bem diferentes de um milênio e com certeza bem diferentes do ambiente que os primeiros discípulos vivenciaram e experimentaram. A igreja, ela veio caminhando no decorrer da história, muitas vezes tendo que mudar algumas culturas, mas, em regra geral, a igreja sempre se adequou às culturas que não fossem imorais, que não fossem sem ética no decorrer da história. E isso serve para nós, nos dias atuais, em que precisamos fazer uma separação bem clara daquilo que seja pecado e daquilo que não é pecado, para que não confundamos mais as pessoas. Eu finalizo dizendo que alguém, para pertencer à Igreja de Jesus Cristo, ela precisa reconhecer o Senhor como Salvador, colocar sua fé exclusiva em Jesus Cristo e precisa acreditar que Cristo morreu e ressuscitou e que Ele promete e Ele prometeu que um dia virá para nos buscar. Forte abraço e que a boa mão de Deus esteja sobre cada um de vocês.